gostaria que me dissesse se viu. Tanto é que o Talibã até chegou a afirmar que as mulheres se oprimem quando revelam o que sabem. Principalmente em fóruns íntimos, né? Quando no ato sexual a mulher se revelar aquelas posições, poderá ser julgada pelo parceiro. Então ela fica acanhada. E uma mulher como a doutora Leonísia, que fala abertamente sobre tudo isso, diga-me se lhe preocupa e o que é que acha dessa visão que se faz sobre o trabalho que desenvolve. Tu, quando me ligaste, me disseste: estás preparada para o programa? Eu disse que Tá. eu nasci preparada. Exatamente. Eu não sou uma mulher que recua, não tenho medo de nada, nada. Eu me lembro que em 27 anos, a única vez que eu senti medo de fato foi o ano passado, quando eu recebi o diagnóstico de câncer do meu pai. Tipo, foi a primeira coisa, a primeira vez que eu fiquei em pânico na minha vida. Fora isto, eu não costumo temer a nada. E quizá o julgamento de homens nessa sociedade que têm dificuldade de chegar a 10, 15 minutos no sexo vão me intimidar. A tua leitura continua a ser a mesma? Não, eu não posso. Homens que têm dificuldade de chegar. Eu não posso me intimidar com um monte de analfabetos sexuais. Não me intimidam. E vou continuar a me sentir preparada e pronta. Quando questionarem a minha autoridade para falar de sexo, eu digo: eu tenho autoridade científica, religiosa, filosófica, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, dos exus, das Maria Mulambos e de tudo. Não tenho nenhum problema com quando isto. Quando fala ter autoridade religiosa para falar de sexo, o que é que quer dizer? Eu estou a dizer que eu tenho conferido a mim também matéria sobre esta área para falar sobre a sexualidade. Não entramos aqui, o Talibã também quis entrar no lado espiritual, não entrou. E, concordo, porque depois vem aí muita questão adversa. Às vezes há coisas que mexem de fato com a sensibilidade das pessoas. Nós somos mais o que queremos do que aquilo que nos fez costume ou hábito. O que uma pessoa crê é muito importante e a move para muita coisa. Não é à toa que nós vemos pessoas aí a venderem casas para dar dinheiro ao pastor. A crença é muito poderosa. Então vamos respeitar e não criar aqui uma desestabilidade sobre esta questão. Porque quando falamos de sexo, a questão religiosa está lá. Não, de todas as maneiras está lá também. Agora vamos aqui à questão que me fez sobre a intimidação social. Eu recebi vários comentários, vários julgamentos e vários nomes. Quando eu estive aqui a vez passada, eu te disse quando é que eu fui pela primeira vez à televisão falar sobre sexo. Nem era para ir falar sobre sexo, era para ir vender os serviços, no caso da instituição, mas eles disseram que preferiam que eu falasse sobre sexo. E assim eu entrei para esse mundo de falar sobre sexo para a comunicação social. Eu tinha 20 anos, quem me recebeu pela primeira vez foi o Dange José. Não sei se conhece um humorista que foi. E é o José Dange, que é apresentador lá, foi apresentador da TPA no programa Conversa de Bar. Eu era pequenininha, tinha 48 quilos. Todo mundo a me dizer: essa miúda é que vai falar de sexo? Eu disse: sim, essa miúda é que vai falar de sexo. E não tive nenhum frio na barriga. E continuo permanecendo com a mesma estabilidade quando vou falar sobre sexo. Agora, quando vem acima de mim, não sei o que, ela é muito isso, muito aquilo. Nós temos que estar preparados quando vamos nos meter em alguma coisa. Isso é um povo, isso é um país, né? Que finge ser fechado para algumas coisas, finge ser conservador. Né? Porque a dinâmica que nós estamos, não só sobre sexualidade, promiscuidade e outras coisas, nós de fato, na realidade, não somos um povo conservador. Esquece isso. E sem dúvida alguma que tem legitimidade para falar sobre esses assuntos. Daí é que eu ainda quero insistir consigo em perguntar-lhe sobre, a nível cultural, tu achas que nós, sabes que nós africanos somos muito, né, de obedecer os nossos padrões culturais. Tu achas que há elementos da nossa cultura que influenciam na nossa sexualidade? Os elementos da nossa cultura influenciam em tudo que nós vamos manifestar. Todos os viés de cognição que nós vamos translacerando na nossa convivência, na nossa sexualidade, é impulsionado sobre a nossa cultura. Porque os nossos pais nos educam com aquilo que absorvem da cultura. Aqueles que são os valores, os morais e tudo aquilo que absorvem dos pais, dos antepassados, são passados para nós. E mesmo que nós estejamos em um mundo moderno, em uma sociedade moderna, isso de alguma coisa fica dentro de nós. Por isso é que quando ele falou sobre mulheres que fingem na cama, isso é pela capacidade de absorver a cultura.
Porque se nós viemos aqui no mundo moderno, onde tem essa toda a liberdade, qual é a necessidade de você mentir ou fingir ser uma mulher boa de cama? Isso são as questões culturais, os padrões culturais, onde mutilavam a liberdade sexual da mulher. Então, alguma coisa ainda está conosco, mesmo nesse mundo moderno, da nossa cultura. E é normal que nos acompanhe, né? Tem essa influência, tem essa alteração na nossa forma de pensar, de se identificar com o sexo e se despertar no sexo.